Aqui a gente tá com um teste, ó, de cores em 3D. Vamos dar uma olhada, ó. A mulher, ela toca na sequência de cubos, ó. E aí ele pede pra você reproduzir a sequência, ó, que foi tocada. E por assim vai. Agora a gente vai falar do teste dos 9 pinos, tá certo? É o seguinte, aqui como você vê na imagem, tem um cronômetro. A pessoa que está sendo testada, ela vai pegar pino um a um e vai colocar, são 9 pinos, ela vai ter que encaixar e depois o aplicador pede para ela retirar todos. E aí eles vão testar o tempo que isso vai demorar para acontecer. Então assim, ó, aqui na descrição do slide você pode ver, ó, consiste em repetir a sequência de pegar um pino e encaixá-lo no buraco, repetindo essa sequência por 9 vezes com 9 pinos diferentes. Imediatamente após a colocação do nono pino, cada um deles deve ser retirado do buraco e recolocado no recipiente de origem, um por vez. A tarefa do teste dos 9 pinos exige que o indivíduo seja rápido e extremamente acurado ao encaixar os pinos no buraco. Isso testa a coordenação motora, testa a força, tem um nome para isso, é força de aperto. A pressão dos dedos que você faz sobre os pinos. O objetivo é do desempenho também motor fino, né, que exige acurácia e precisão e a manipulação. Aqui eu tenho a fonte, claro, eu vou colocar na descrição do vídeo também. O teste auditivo verbal de Ray é o seguinte. Preste atenção no próprio nome, auditivo e verbal, ou seja, envolve a escuta e a fala. Isso pode parecer idiota, mas não é. Porque se você prestar atenção, né, no Andrew Ray, da língua inglesa, que foi o autor do teste, o teste ele se baseia na fala de 15 substantivos de uma lista, que é lida em voz alta para um sujeito, né? O aplicador vai ler em voz alta. Essas palavras são palavras básicas usadas no dia a dia e essa pessoa, ela tem que repetir a sequência. Não importa se ela errar a sequência, mas ela tem que repetir as palavras depois de um tempo. Isso serve para testar a memória recente. E a apresentação das palavras é fixa em todas as tentativas, ou seja, a sequência é a mesma. Então, se você falar para a pessoa que está vendo o teste, mesa, cadeira e copo, a pessoa, depois de um tempo, né, eles esperam um tempinho e aí perguntam para a pessoa quais foram as palavras que você falou. E aí ele vai tentar lembrar, copo e tal, nem eu tô lembrando mais. Aí o que acontece? Se você for repetir de novo, você vai repetir a mesma sequência, e isso durante 5 vezes. Quando ele não consegue se lembrar de mais palavras, o examinador relê a lista, procedida de uma segunda rodada de instruções. E depois ele fala uma outra lista, uma lista B, que vai passar pelo mesmo modo de aplicação, só que daí vão ser 20 palavras. Desculpa, não são 20 palavras, são 15 palavras. Só que depois de um intervalo de 20 a 30 minutos, há uma pergunta. Ele vai tentar falar, né, essas 15 palavras da lista B. Depois você pergunta de novo sobre a lista A. Se ele se lembra das palavras da lista A que você tinha perguntado anteriormente. Esse
teste é para avaliar a memória de reconhecimento, que envolve fonética, que são os sons, e a semântica, sentidos, semelhantes àquelas da lista A e B. Uma pessoa com deficiência generalizada de memória terá um desempenho pobre em ambas as fases do teste. Meu avô, ele tem Alzheimer, né? Então, quando ele vai no neurologista, o neurologista faz isso. É óbvio que ele não pega tantas palavras e não tem essa acurácia do teste ao pé da letra, mas ele pega e pergunta, ele pega, fala umas palavras básicas e um tempinho depois ele pergunta. E meu avô, ele já não tem mais memória recente, né? Então ele não se lembra. Pode ser a palavra mais óbvia, né? Que ele não vai se lembrar. Aí aqui tá a pontuação do teste. A gente numera as palavras corretamente memorizadas. Aí a gente constrói uma curva de aprendizagem, né? Esses dados servem para construção de curva de aprendizagem. Aqui, ó, a lista A, a lista B. E a lista A de novo, novamente, que nós perguntamos para ver se ele se lembra, né? Então, assim, resumindo, você tem duas listas, você vai falar a primeira, dá um intervalo de 1 minuto entre uma palavra e outra. Você vai pedir para o paciente repetir na sequência que ele se lembrar, e você pode repetir 5 vezes. Depois você entra com a lista B, pede para ele vai ter de 20 a 30 minutos para responder. E você também pode fazer isso durante 5 vezes e depois você volta para a lista A para perguntar se ele se lembra de alguma palavra que ele tinha proferido na lista A no começo, quando o examinador começou a aplicar o teste. Aqui são palavras bem simples, tá? E agora a gente vai para a Torre de Londres e a Torre de Hanoi. Vai ser bem prático. A Torre de Londres e a Torre de Hanoi, ela tem uma confusão muito simples. Por quê? Porque as pessoas acham que é o mesmo teste, na verdade não é. Elas são muito semelhantes. Você tem 3 estacas, você tem as peças da maior para menor, você tem uma sequência de jogadas, mas são testes diferentes. E isso tem que ficar muito claro. Eu vou colocar um artigo científico que realmente fundamenta essa minha frase, porque às vezes as pessoas vão se confundir, né? Mas não é a mesma coisa, elas avaliam coisas diferentes também nesse artigo científico da PepsiCo. Vocês vão ver o quanto os resultados são diferentes na aplicação desses 2 testes. O teste da Torre de Londres, ele foi desenvolvido por Charles e posteriormente por Krikorian e colaboradores. Eu não sei como se pronuncia esse nome corretamente, mas tudo bem. O objetivo principal do teste de Londres, que é o TOEFL, é avaliar as funções executivas, em particular a habilidade de planejamento e solução de problemas. Ele é eficiente para identificar comprometimentos relacionados a circuitos pré-frontais adquiridos ou decorrentes de distúrbios neuropsiquiátricos. Olha, se vocês perceberem, ele é muito parecido com a Torre de Hanoi. Então, você tem 3 pinos, você tem 3 esferas, né? Esferas não. São 3... Como se chama isso? Parece 3 discos, né? 3 discos. Do maior para o menor. E aí, você tem que usar eles para fazer jogadas. E você não pode colocar o menor embaixo e o maior em cima. E o objetivo deles é colocar do maior na base até o menor na extremidade, para manter a sequência. E aí você tem que usar os menores movimentos para chegar à resolução, à solução desse problema. E aí, de acordo com a dificuldade, você vai aumentando o número de discos. Quando a gente fala da Torre de Hanoi, que é um teste que ele é muito parecido,
A gente fala que ele foi inventado por um matemático francês, Edouard Lucas, na obra Récréation Mathématique, né? Numa versão simplificada de uma mítica torre de Brahma, supostamente existente em um templo de Manares, na Índia. Segundo a lenda, o Brahma, quando criou o mundo, colocou 3 hastes verticais de diamantes e uma delas 64 anéis de ouros de tamanhos diferentes, empilhados do maior para o menor. Os monges dos templos teriam como tarefa transferir a pilha de discos inicial de uma haste para outra, na ordem original. Entretanto, essa mudança deveria ser realizada com um disco de cada vez, utilizando a outra haste como auxílio sem colocar um anel maior sobre o menor. Dessa maneira, quando todos os 64 discos fossem transferidos, o templo seria destruído e o mundo acabaria. Ele é um teste muito usado para neuropsicologia, né? Para validar funções executivas, terminologia associada aos lobos frontais, responsáveis pela formulação de um objetivo, antecipação e planejamento, monitoração e desempenho efetivo, tá? A gente já disse como se joga, né? Qual é o objetivo, e a gente sabe que existe semelhanças e diferenças entre esses testes. Eles são muito parecidos, mas como o próprio artigo científico que eu vou trazer para vocês na descrição do vídeo, da PepsiCo, vocês vão ver que são versões de uma mesma tarefa, que eles apresentam algumas semelhanças, mas eles conseguem identificar traços diferentes, problemas neurológicos diferentes, tá? Existe aqui a demanda da transferência de um objeto, discos ou bolas, de um pino, em pinos de uma posição de largada para uma posição alvo, com o mínimo de movimentos possíveis. Apesar de as regras diferirem um pouco de uma torre para outra, ambas impõem regras comuns, restringindo a maneira como os objetos devem ser movimentados de um pino para outro. Ambos têm movimentos contraintuitivos, que são necessários para a solução efetiva de alguns de seus problemas. E o desempenho ele vai dependerá das estratégias utilizadas para a resolução do problema. Mas eles realmente, se você ler o artigo todo, você vai perceber que eles conseguem identificar problemas diferentes, problemas neurológicos diferentes, e eles aplicaram mesmo, fizeram um teste lá não me lembro se eram crianças ou adolescentes, e eles conseguiram identificar, assim, essa diferença. Aí dá pra jogar a Torre de Hanoi pela internet, tem o joguinho aqui, é só entrar. Vou deixar o link também embaixo do vídeo. E a fonte. Agora a gente vai falar do teste das trilhas, e eu tenho ele em PDF, tá? Óbvio que eu não peguei da faculdade, eu achei na internet, tá? Depois eu disponibilizo o link também para as pessoas acharem, mas ele é bem bacana. Existe uma sequência, eu acho que eu tenho uma imagem aqui, com cores diferentes, números diferentes, e você tem que obedecer a sequência. Então a sequência aqui é rosinha, amarelinho, rosinha de novo, e a sequência é de 1, 2, 3, e esse é o objetivo da pessoa, ela tem que obedecer a sequência. Isso vai identificar a atenção do paciente, o sequenciamento, o rastreio visual, a flexibilidade mental e a função motora. Tudo isso vai ser analisado. Aqui nesse teste, na parte A, a pessoa é instruída a ligar o número de ordem crescente, a parte B, ligar os números e letras em ordem crescente alfabética. Aí ele avalia a atenção sustentada, que é você manter a atenção por determinado tempo, geralmente grande, né? E a atenção alternada entre duas atividades. E a flexibilidade mental. Tá aqui, ó, teste das trilhas coloridas, protocolo de registro, aí a pessoa vai colocar o nome, o RG, o CPF, a data de nascimento, a idade, a data de aplicação, o nome do aplicador, e o sigilo da pesquisa, e você vai ter o registro da aplicação,
o score bruto, que são as pontuações que você vai avaliando no paciente, e a interpretação, né? E aqui embaixo você vê, ó, dá pra ver aqui, os numerozinhos, e a pessoa tem que obedecer a sequência, né? A pessoa que está sendo aplicado o teste, e ela vai usar o lápis para fazer realmente ligar uma esfera na outra, obedecendo as cores e a sequência apresentada abaixo. Então você vê aqui os números, a sequência está um pouco mais complexa, ó. Tem 25 esferas, já aumentou o nível de complexidade. Aqui também, ó, rosinha e amarelinho, mas obedecendo sempre a sequência, ó, na ordem direta, 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, é isso. E pra terminar, a gente vai falar do teste de Stroop. Eu procurei a pronúncia, tá? E é mais ou menos isso. Ele avalia a atenção seletiva e a resistência a estímulos distratores, né? A atenção seletiva é quando você, por exemplo, tá vendo um vídeo com duas pessoas falando ao mesmo tempo e você tende a selecionar um dos estímulos, então você presta atenção mais numa pessoa do que na outra, a outra você meio que ignora, tá? Ou quando tem duas TVs, uma do lado da outra, passando duas coisas diferentes e você meio que foca em uma e ignora a outra. Esse teste ele compreende 3 cartões, sendo o primeiro retângulo em cores que devem ser nomeadas com rapidez pelo examinador. O segundo cartão contém palavras impressas em cores, que o paciente deve informar a cor com que cada palavra está escrita, que deve ser lida brevemente, né, rapidamente. E o terceiro cartão, onde a palavra designa uma cor diferente impressa. O participante deve citar o nome das cores com que as palavras estão escritas. Então aqui, ó, por exemplo, você tem a cor amarela escrita de verde. Aí você pergunta pra pessoa, qual é a cor, né? A pessoa tem que falar a cor e a palavra. Então a pessoa vai olhar, tá escrito amarelo, mas a cor tá verde. Então isso vai confundindo a pessoa. Até por isso que tem o nome de efeito Stroop, que é o fato, eles associam muito com a corrida de cavalos. Você primeiro pensa na palavra para depois pensar na cor. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, você olha aqui embaixo, escrito preto. A sua memória para pensar no preto, ela vai demorar segundos. No teste, eles anotam quantos segundos você demora para entender que é amarelo. A cor é amarelo, mas a palavra é preta. Né? O roxo, tipo, a palavra é roxa, mas a cor da palavra é vermelha. Então você vê que a palavra com que está escrita, ela chega muito mais rápido na parte cognitiva do que a cor que você está visualizando mesmo. E é isso. A gente fica por aqui, então. 20 minutinhos explicando o teste, hein? Bem rapidinho, acho que não tem mais slide.